Quer dizer, o que está ocorrendo nos Estados Unidos e por que que essa inflação não para de surpreender positivamente, né? A gente viu semana passada o CPI de julho vir acima das expectativas, né? A gente tinha uma expectativa de vir 1,1, veio 1,3, levando a inflação nos últimos 12 meses na casa de 9,1%, a maior dos últimos 40 anos, né? Então, assim, quais são as razões disso ter ocorrido, né? Por que que a gente está nesse cenário, para a gente começar, e já colocar um temperinho aí para o que está por vir? Qual é a solução para esse cenário tão desafiador que a gente se encontra hoje? Bom, vamos lá, perguntas bem simples, né? Mas assim, para a gente, como você falou, para a gente situar em que ponto a gente está, né, do ciclo conjuntural, eu gosto de chamar essa fase que a gente está vivendo de quase uma terceira fase da Covid do ponto de vista do ambiente econômico, né? A gente teve lá no início da pandemia, né, logo que a doença apareceu e que a gente teve os lockdowns, etc. A gente teve ali uma queda muito abrupta da, da atividade e que foi acompanhado de um diagnóstico de que essa crise, por conta do Covid, ela tinha alguma similaridade com o que a gente observou, por exemplo, em 2008, né, que foi a última grande crise mundial no que diz respeito ao sistema financeiro, economia e etc. E a partir daí, a gente tem uma fase que eu chamo de fase 2, que vem desse diagnóstico de que a gente tinha, na verdade, um choque de demanda muito forte e que os governos e os bancos centrais usaram o receituário clássico desenvolvido ali no pós-2008 para combate desse tipo de crise. O que esse receituário recomenda? Juro baixo, né, estímulo monetário, e acompanhado de um estímulo fiscal gigantesco, né? Eu acho que assim nenhum país tinha experimentado um nível de estímulo fiscal tão grande quanto a gente viu aí no pós-Covid, né? Nesse momento, eu acredito, né, nesse momento que eu chamo de fase 2, passou desapercebido o componente choque de oferta dessa história toda, né? O lockdown, ele implicou a gente ter algumas cadeias produtivas muito alteradas, China, principalmente, né, ficou fechada muito mais tempo do que as outras economias, interrompendo o fluxo de matérias-primas, de insumos, etc., que estrangularam, né, a oferta mundial, principalmente nos setores de bens, né, de consumo de bens, produção de bens, desculpa. Então a gente teve ali uma tempestade perfeita, né, porque a gente tinha restrição de oferta, diminuindo a produção, interrompendo cadeias de produção, e tinha uma demanda super estimulada com taxa de juros baixos e estímulos fiscais gigantescos. Quando houve a reabertura, que essas coisas se encontraram, né, você tinha a receita perfeita para um choque inflacionário, né? E se a gente juntar isso ainda a alguns componentes comportamentais, como, por exemplo, as pessoas em casa, né, em lockdown, etc., migraram seus consumos para bens em detrimento de serviços, né? E ainda potencializou esse efeito. Esse aí seria o que eu chamo de fase 2. E a partir daí, a gente está na fase 3, né? Que é o efeito macroeconômico desse mix de políticas que hoje, né, se observa, foi mal calibrado no sentido de que houve um estímulo muito forte à demanda, o componente de oferta ficou muito prejudicado, e o resultado disso é o que a gente está vendo aí, essa inflação. A cereja desse bolo foi a guerra, né? A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que ainda colaborou, né, no mercado para você ter ainda uma puxada adicional de preço de commodities. A Ucrânia é um produtor muito importante de grãos, né? Basicamente trigo e milho. Trigo, então, tem um componente, um percentual altíssimo da produção mundial que vem da Ucrânia. E a Rússia é uma potência do ponto de vista energético, né? Com toda a dependência que a Europa tem do gás russo e mesmo o mundo do petróleo russo, né?
Então, assim, esse aí foi a cereja do bolo para você, além, em cima de todo esse descasamento entre oferta e demanda que a gente herdou da pandemia, a gente ainda teve um choque de oferta adicional, tanto, né, na parte de produtos ligados à alimentação, quanto nas commodities energéticas, notadamente petróleo e gás, né? E aí a gente desembarca nesse mundo, né, que está revivendo um fenômeno que não se via desde a década de 90, que é a inflação alta e generalizada, né? Hoje a gente acho que é importante frisar que esse problema com inflação não é específica dos Estados Unidos, né? A gente vê a inflação alta na Europa, nos países emergentes, na Ásia menos, mas hoje é um fenômeno global, né? Então, e os Estados Unidos inserido nesse processo. Assim como o Brasil, os Estados Unidos está sofrendo bastante, porque lá também o estímulo fiscal foi muito forte, né? Quando a gente olha tanto fazendo paralelo com outros países, quanto do ponto de vista histórico americano, foi um nível de estímulo elevadíssimo, né? De estímulo de demanda elevadíssimo que produz as distorções que a gente está vendo aí, né? Então, acho que, na verdade, assim, o que a gente está vivendo hoje é um estágio 3 da pandemia, né? Talvez seja a pandemia do sistema econômico, né, com o vírus da inflação, e isso aí tudo potencializado pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então, acho que o pano de fundo é esse, né? E aí, pessoal, tudo bem? Stormer na área. Bom, para dizer que se você quer ver os conhecimentos que nós compartilhamos toda segunda-feira ao meio-dia aqui no Almoço Grátis aplicados em seus investimentos, você precisa abrir uma conta na Liberta. Na Liberta você vai